Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Hoje eu trago a minha clear aqui de Kyo, Oshaberi Paródios, o personagem Soitsu. Eu vou chamar esse jogo de Paródios 4 nesse vídeo só para ficar mais fácil, não precisar falar o nome inteiro. E ele é o Paródios 4 porque o primeiro Paródios é de MSX, só que ele é meio desconhecido. Então tem gente que acha que esse é o Paródios 3, mas ele é o quarto jogo. E uma coisa interessante é que esse jogo foi feito pro Super Nintendo originalmente, que é essa versão que eu tô jogando, ao invés de ser um port de arcade, igual o segundo e o terceiro jogo. Então, essa é a versão original desse Parodius. O Parodius 5, que é o Sexy Parodius, ele é de arcade também. E daí ele foi portado, acho que pro Saturn. E não lembro se ele foi portado para mais algum lugar. Eu acho que era só pro Saturn. Talvez pro PSP, não tenho certeza agora. E esse Parodius 4 ele foi portado também pro Sega Saturn e o PlayStation 1 e pro PSP. E lá eles têm algumas diferenças. A maior diferença é que o jogo é melhor, né? Ele tem mais coisa. Eles melhoraram alguns dos boss fights também, coisa assim. Mas eu decidi jogar essa versão do Super Nintendo mesmo assim. Pegar a clear dele, porque não, né? A versão do Goku Joe Parodius, que é o jogo anterior a esse, eu joguei na versão de Super Nintendo também, né? No caso Super Famicom pra ser mais específico, mas é praticamente a mesma coisa no console. Então, eu escolhi esse personagem porque eu acho que ele é o mais poderoso entre os personagens. Ouvi falar que ele não é tão bom nesse jogo assim, mas eu não sei, eu testei os outros personagens e eu achei ele o melhor ainda, então eu usei ele mesmo. E o motivo é por causa que o tiro dele é muito forte, né? Ele tem esse tiro espalhado, que é muito bom, destrói tudo na tela. E você não precisa ficar se preocupando com o inimigo te pegando de ponto cego, pelo menos não tanto assim. E aquela bolha lá, eu não peguei ela porque, pô, esse jogo tem os power-ups do Gradius normal, só que no penúltimo slot ele tem aquele OH ali, ou, né, um ponto de exclamação. E se você pegar aquilo, você perde todos os seus power-ups. E aquelas bolhas... Ó, quer dizer, eu não sei se são todas as bolhas, mas aquela ali ela dá uma roleta, faz o barra de power-up ficar... entrar na roleta, né? Você tem que apertar no momento certo pra pegar o power-up que você quer. Só que é arriscado demais pegar aquilo e perder todos os power-ups. Se eu perder todos os meus power-ups aí, é mais fácil resetar a run, porque eu tô no primeiro nível ainda. Então eu prefiro não pegar aquilo ali, evitar dor de cabeça. Até porque não tem um porquê eu pegar aquilo, né? Eu não preciso de tanto power-up assim. Essa é a primeira fase só. E esse personagem, ao invés de ele ter options, ele meio que estaca mais deles ali, no aviãozinho de papel. E ele vai ficando com um tiro mais forte. Como deu pra ver ali com o tiro espalhado que eu fiz no primeiro fight. Eu fiz o upgrade. E engraçado que o míssil, ele é mais deles. Só que os caras ficam dançando nessa fase aí, ó. Um detalhe bem engraçadinho. Só que isso atrapalha, porque quando eles começam a dançar, eles não saem do lugar igual eles deveriam fazer, né? Por sorte, essa só é a primeira fase, mas nos loops mais pra frente eu acho que isso deve atrapalhar bastante. Eu não tenho certeza porque eu não joguei os loops mais pra frente. E esse é o primeiro boss, ele demora um pouco pra morrer. Ele tem aquela forma da bola de discoteca, né? A bola de disco é redundante o negócio. E aí quando ele vai pra aquela forma de panda, é só na cabeça dele que ele morre bem rapidinho. Ele morre, né? Infelizmente esse jogo tem um problema com o tamanho dele. Provavelmente já dá pra ver pelo tamanho do vídeo. E
cada loop desse jogo dura muito tempo. E ele tem uns momentos bem lerdos que não tem muita coisa acontecendo. E ainda que ele tem slowdown, por mais que ele seja um jogo impressionante, eles acabaram puxando demais do Super Famicom e faz demorar mais ainda pra terminar a run. Inclusive por causa disso eu acabei demorando um pouquinho mais do que eu deveria pra pegar a clear desse jogo. Porque cada tentativa demorava praticamente 1 hora. Então me ferrou um pouco. Aí não tem sistema de checkpoint aí. Eu posso deixar o sistema de checkpoint, mas eu não vejo porquê. Até porque vai ficar mais lerdo ainda as runs. E os recover desse jogo eu nem sei fazer, então pra que eu vou deixar o sistema de checkpoint? Eu preferi tirar logo. E a primeira fase era uma discoteca, essa segunda fase é uma fase baseada no jogo Tokimeki Memorial. E as fases desse jogo é meio que nessa vibe que eles fazem referência a outros jogos da Konami. Tirando a fase da discoteca, que eu realmente não sei que referência que ele faz ali. Mais tarde, na versão de PSP, ele faz uma referência ao Dance Dance Revolution, mas eu não sei se essa foi sempre a referência mesmo nessa versão, porque, bom, esse jogo é mais antigo que o Dance Dance Revolution, então eu não tenho ideia o que é pra ser a referência daquela discoteca, ou se é só pra ser uma discoteca mesmo. Mas essa já também vem embutido com a fase de Moai, que é a fase de Moai mais fácil da série Gradius. Eles mal atiram direito. Talvez a fase de Moai do Gradius de Nintendinho seja mais fácil que essa ainda, mas eu não tenho certeza, essa fase é bem fácil. Eu poderia ter jogado esse jogo numa dificuldade mais alta pra ficar um pouco mais interessante, mas eu tô com preguiça, então não vai ser dessa vez. Vai essa clear mesmo. E a barreira desse personagem é um sino transparente, né? É bem interessante. E falando em sino, eu nem falei que esse jogo tem uns sinos igual ao do Twin Bee. Quer dizer, não é totalmente igual. Eu acho que os efeitos que eles dão no Twin Bee é diferente, mas eu não sei direito porque eu não joguei Twin Bee tanto assim pra saber como que o sino funciona, mas nesse jogo, pelo menos pra mim, na minha run, o que realmente importa é o sino amarelo e talvez o verde e o roxo. O verde porque ele deixa o personagem gigante e imortal, pode ajudar a ultrapassar umas partes. E o roxo, se não me engano, o que ele faz é cancelar os tiros e transformar em mais sinos, só que até onde eu consegui sentir jogando o jogo, ele só cancelava os tiros pra mim. Eu não sei o que tem que fazer pra ele transformar em outro sino. Ou se é que ele faz isso nesse jogo. E o sino amarelo, quer dizer, ele transforma em sino amarelo, né, no caso. E o sino amarelo é o mais importante, porque ele é o sino que dá ponto. Quanto mais você coleta ele, mais aumenta o valor dele. E você não pode deixar eles cair, senão eles resetam pro valor original deles. Ele chega no limite do valor máximo dele, até que bem rápido, mas ainda assim perde bastante pontos se deixar dropar meio que esse chain de sino amarelo. Eu não me importo tanto, porque é meio chato ter que ficar medindo quanto de sino que eu vou pegar enquanto eu sobreviver aí. Principalmente com esse personagem, né? Se fosse outro personagem tava mais de boa, mas esse cara atira pra todo lado e isso faz o sino continuar na tela por muito tempo. Eu não consigo pegar ele às vezes, porque ele atira muito, esse cara. Tem agora esse boss que é muito fácil. Ele só tem 2 ataques perigosos, que é quando ela joga o cabelo pra frente. E esses caras que caem ali de cima, eles são os mais perigosos de todos, porque eles caem muito rápido.
Esse do cabelo dela é só ficar ali encostado no canto de trás da tela que sempre tá seguro. E só sair de lá quando aqueles caras estiverem caindo. Eu vou usar esse spread shot pela maior parte do jogo, porque o laser desse cara aí eu não sei, eu não acho tão bom de usar. Ele carrega o laser dele em volta dele e depois joga, mas é esquisito, eu não gostei muito não. Então, eu vou só de spread shot mesmo, que é melhor. E cada um desses personagens também tem a sua própria música tema, que é engraçado. E a música tema dele toca sempre no começo da fase, antes de você entrar na real fase. E bom, vamos lá na fase do Twin Bee agora. Só pra falar, esse jogo dá muito extend. Eu não sei quantos extend ele dá, mas eu ouvi falar que era tipo em torno de 16 extend por aí. Então, ou era 16, 13, sei lá. Era mais de 10, isso eu tenho certeza. E isso é coisa pra caramba. É um shmup. Muito, muito mesmo. A Clear é quase que de graça. Se você jogar ali de forma decente, né? Eu tava perdendo bastante run porque eu sou meio ruim de jogar esses jogos da série Gradius sem power-up. Eu sempre me ferro quando eu perco os meus power-ups. Mesmo que o rank abaixe, eu não consigo me manter vivo depois de perder os power-ups. Eu também não me esforço muito, né? Pra ser bem sincero, mas enfim. Essa fase não é muito difícil. Na verdade, nenhuma das fases desse jogo é difícil de verdade. Mas é legal ver os gráficos, que é impressionante pro Super Famicom. Tem um Twin Bee também que foi feito especificamente pro Super Famicom. Eu sei que ele também tem problema de ser lento demais o ritmo. Que, olha isso, não tem muita coisa acontecendo. Ele é um shmup bem legal se você estiver começando o gênero de shmups. Eu sei que é algo um pouco mais fácil. Eu acho que deve ser bem bacana, apesar que até assim eu acho que ele é um pouco demorado demais, ele poderia ser mais rápido, né? Os caras estavam inspirados até demais nesse jogo. Eles queriam mostrar todo o potencial da programação deles, o que eles conseguiam fazer no Super Nintendo. Eu peguei aquele sino sem querer. Esse negócio serve de ataque, o que ele tá falando ali. Ele fala várias coisas engraçadas. Ou mais ou menos engraçadas. Sei lá, não é tanto assim, mas enfim. Acho que é mais engraçado o fato dele tá falando um negócio que acerta os inimigos e pode matar. Esse boss ele demora pra caramba pra morrer, mas até que com esse personagem ele morre mais rápido. Os boss desse jogo, eles até tentaram fazer uns padrões interessantes de ataque, mas eu não acho que eles são tão bons assim. Quer dizer, ele fugiu até, né? Eu lembro bem que tipo, ele demorava muito mais com os outros personagens por algum motivo, mas eu conseguia matar ele. E aí ele vai embora, eu não sei. Não sei porque que ele vai embora rápido, mas é bom. Esse boss aí que é esquisito, né? No meio. O que os caras estão fazendo com o Twin Bee aí? Os bichos tão querendo deixar as pessoas com pesadelo, graça é essa. Na época dos anos 90 ali, os caras que estavam trabalhando na Konami eram doidos, né? Não é pouco não.
E eu levei. Eu juro que não foi de propósito. Eu sei que esse ataque é fácil de desviar, mas eu tive um bloqueio mental pesado ali. Às vezes o jogo é tão fácil que eu começo a fazer umas besteiras e não consigo passar. Que é um negócio bizarro, um problema que eu tenho. Mas dá pra fazer recover, então não tem problema. Os inimigos vindo de trás, isso é pura sacanagem. Se você estiver encostado ali no canto da tela esperando os bichos virem, esperar os bichos virem, você tá morto. E agora vai começar uma corrente de morte, né? Depois que perde o power up é tenso. Agora vem a fase do Mystical Ninja, ou também conhecido como Goemon. Aí que é o uso do sino verde. Deixa gigante. Ele é bem útil para fazer recover, porque você consegue ainda pegar os power-ups e ativar eles enquanto você tá gigante. Ele só não vai atirar em ninguém e usar nenhum dos poderes dele, mas dá pra você já ir pegando eles. A parte boa é que o rank desse jogo abaixa pra caramba quando você morre. Essa árvore, se tiver no rank alto, ela pula muito alto, ela vai até lá em cima e desce, e fica pulando que nem doido. Mas aí ela tá bem tranquila. Infelizmente essa fase do Goemon acaba sendo uma das piores do jogo por causa do boss fight dele. Ele é o pior boss fight do jogo inteiro. E essa morte foi ridícula. Eu fui ali pra matar o bicho, só que não tem bullet ceiling nesse jogo, então o cara simplesmente atira, mesmo se eu tiver na cara dele, na fuça, o bicho tá nem aí, ele só aproveita que eu sou um alvo mais fácil. Tem a bondade da top lane. Tem que tomar cuidado. Bom, nada demais, pegar o spread shot é importante para deixar o jogo consideravelmente mais fácil. Mesmo o spread shot nesse nível baixo dele, ele é bem mais forte do que o double da Vic Viper, que é um negócio que só atira para frente e na diagonal para cima. Esse negócio já no mesmo nível 1 ele já tá atirando 3 coisas ao mesmo tempo. Pra baixo e pra cima também. Então ele já dá conta de substituir um míssil também. Esse personagem é muito forte. Muito, muito forte. Estranho que parece que para balancear o rank dos personagens é diferente. Esse cara tem um rank bem alto. O rank dele sobe bem alto também. Enquanto eu tava jogando com a Vic Viper e o rank da Vic Viper sobe bem mais devagar. Só que o problema disso também é que o jogo é mais sem graça, então eu acho que vale mais a pena só jogar com um personagem que é bom mesmo, fazer o rank subir, mas deixar o jogo mais interessante de jogar. Aí tem essas fadas também que estão escondidas pelo cenário, quando você pega elas você consegue ponto. Aparentemente na versão de Saturn e PlayStation você tem que coletar essas fadas para desbloquear alguma coisa, não sei se era algum bônus de ponto ou coisa assim. Nessa versão não sei se é necessário fazer isso ou se é só dar aquele ponto que quando você pega elas, né? Mas eu tô me importando em sobreviver de qualquer jeito, então não me preocupo em achar tudo aquilo.
Adoro ver esses mini Tetran indo pra cima. Aqui tem uns Crystal Core também. E um Covered Core ali. Uma versão miniatura dele. E inclusive era pra ter um boss fight do Covered Core nesse jogo. Só que eles cortaram. Eu não sei porquê. Seria bacana isso. Tá faltando boss fight melhor nesse jogo. Inclusive o Covered Core deveria ser o boss dessa fase. Só porque seria melhor do que o Goemon. Por mais que faça mais sentido ser o Goemon. Ele é horrível de enfrentar. Tá aí, o pior boss do jogo. Os padrões de ataque dele não é super interessante. E ele tem muita vida, tipo, ele resiste a muito ataque. Esse cara tem tão entediado enfrentando ele que eu posso literalmente cometer um erro e morrer só por causa do tédio. Olha só a demora disso. Muito lerdo essa parte. Olha isso. E esse é o boss fight. Inclusive. Ele tem esse ataque que fica girando os braços e vem pra cima. Que é meio que o único ataque dele que é perigoso. E de resto é isso. É um tédio danado enfrentar esse cara. Cara, eu não sei o que eles estavam pensando quando eles programaram os boss fights desse jogo, mas eles colocaram muito HP nesses bichos. Os malucos vivem pra sempre. É insano. Nem os team-ups que vieram mais tarde tem boss fight tão comprida quanto isso aí. Bom, então tá aí morto. O bom é que com Goemon derrotado, o resto do jogo é melhor. Então tá mais de boa daí em diante. Um pouco mais de boa, né? Os boss fight ainda não vão ser aquelas coisas, mas não vão ser tão ruins. Vou voltar pro spread shot que é melhor. Acertar esse. E é isso aí que se resume a próxima fase também, que é uma referência ao Zezex. E essa tem um visual bem impressionante, porque Zezex não saiu pro Super Nintendo, nenhuma versão dele. Até onde eu sei, ele só tinha saído para arcade, até chegar um port de PSP dele. Até então não tinha sido lançado para mais nenhum lugar. E é bem maneiro que eles estão fazendo a referência daquele jogo. Apesar até se eles não tinham algum port planejado pro Super Famicom e acabou não dando certo. Mas é legal o gráfico. E é uma das fases mais esquisitas também. Realmente uma das fases mais esquisitas no geral desses jogos do paródia do Super Nintendo. E é isso, infelizmente eu tenho muita coisa pra falar dessa parte. Que eu. Esse tiro é muito poderoso, ele destrói tudo que tem no caminho. Talvez fosse mais interessante se tivesse algum outro tipo de obstáculo que não fosse só esses balões. Mas tudo bem.
Um jogo de console. E não vai ser tão difícil mesmo. Essa bomba que ela... Eu achava que ela ia comportar de forma diferente da outra coisa lá que explode, mas não, ela comporta do mesmo jeito. E agora tá o boss aí, que é provavelmente inspirado no Big Core. Agora, eu não sei, agora não me vem à cabeça qual é o Big Core que serviu de inspiração pra esse daí. Ou qual boss específico que é a inspiração desse boss. Mas ele parece bastante com o Big Core. E de novo, os boss desse jogo eles tancam muito hit. Teve um erro de cálculo pesado aí na hora de criar os boss. Quanto de vida que eles poderiam quanto de vida eles têm, né? Mas esse boss pelo menos já é bem melhor que o anterior. Pelo menos os padrões de ataque dele é interessante. Minimamente interessante, né? Aí ele vai ter esse golpe troll aí, que ele tenta fechar onde eu tô. Daí é só sair no lugar no time correto. Não é muito brutal não, é só troll mesmo. Como a maioria das outras coisas nesse jogo. Agora volta pro Spread Shot, que é melhor. E agora vem essa fase que é a fase de velocidade desse jogo. E praticamente é uma referência a um jogo chamado Little Enforcers ou algo assim. E eu não tenho ideia de como é esse jogo, porque bom, nunca joguei o jogo, né? Mas ele até onde eu consegui achar de informação dele aqui até o momento é que ele joga os Light Gun. Mas eu acho que aí deve ter gente que jogou esse jogo ou conhece ele. Eu não conheço muito Light Gun, então não sei. Conheci através desse jogo mesmo. E essa fase tem essas moedas pra coletar, que é interessante. E eu achava que as moedas elas me matavam no começo. E aí eu fiquei evitando de pegar elas. E depois que eu percebi que dava ponto. Aí finalmente eu decidi pegar. Na versão de PlayStation e Sega Saturn, essa fase é totalmente diferente. Até o boss é diferente. Essa versão, o boss, eu não sei se ele tem alguma coisa a ver com o jogo que a fase foi sobre. Mas eu tenho uma teoria que não, né? Que esse cara não parece nem um pouco o tema da fase. Na verdade, isso aí inteiro não parece. Mas talvez tenha, sei lá. Eu sei que esse boss ele é meio desgraçado. Eu já perdi uma run pra ele. Esse cara começou a me matar. E eu não sabia o que tinha que fazer ali. Mas não é difícil não. É que ele tem uns ataques que é chato, que ele tem esse daí que fica jogando os blocos e começa a ocupar espaço na tela.
quando ele joga esse leque, tem que saber onde que você vai desviar já antes, porque senão você bate em alguns obstáculos aí que tava morrendo. Esse boss é o que eu sou o pior no jogo inteiro. Realmente não fiz aprender rota nenhuma, mas deu nisso. Eu não sei matar o bicho. Eu tenho que sobreviver na base do sino. Né? Uma coisa engraçada é que quando eu pego o sino eu fico mais rápido. Não sei por que isso acontece. Não sei se é porque o personagem vai ficando maior ou se a velocidade é simplesmente específica para aquele sino que fica gigante, mas eu acho que é específico. Não me pergunte muitas coisas desse jogo, eu não joguei ele tanto assim. Eu sei muito pouco sobre ele. Provavelmente deveria ter pesquisado mais pra falar nessa run aqui, mas... Se essa run saiu rápido o suficiente pra mim não acabar não pesquisando muito. Ele morreu de time out, mas eu tô nem aí. Eu só não queria ficar enfrentando ele. Agora vem o começo da boss rush, que aí também eu perco muita run. Esse começo da boss rush é mais difícil do que a própria boss rush, porque esses up rush aí, que são esses inimigos que apareceram no meio do nada, nesse jogo, por algum motivo, eles aparecem muito rápido, tipo, muito rápido mesmo. Não dá nem tempo de desviar direito desses bichos. Então, o sino verde pra ficar gigante é muito útil nessa parte. Eu realmente não sei como desviar daqueles bichos a tempo, eles são muito rápidos. E olha lá, Big Core. Esse é o Big Core mesmo, direto do Gradius. Inclusive, ele é um boss que é melhorado do Gradius, porque ele faz mais coisa nesse jogo. Ele vem aí pra trás atirar. Depois ele tem outro padrão de ataque que ele atira cada um desses lasers individualmente. Agora. Ele tá bem melhorado aí comparado com a versão do Gradius 1. Claro que ele continua fácil, né? Porque ele tem esse ponto cego aí. Provavelmente um ponto cego proposital, por causa que o Salamander tem um ponto cego igualzinho. Porque o Salamander acho que só foi um erro de programação mesmo. Aí foi proposital, porque não é possível que os caras não souberam testar isso, né? Os caras jogavam shmup nessa época. Né? Eles não iam deixar algo assim, né? Sem querer, nessa altura. Às vezes sim, mas eu acho que não. É muita coincidência o ponto cego ser o mesmo que o do Salamander e os dois ser sem querer. Agora vem um boss que ok, não sei muito o que falar sobre ele. Não é muito difícil. Mais difícil que o Big Core, mas é lá grande coisa. Ele não é tão ruim assim, hein? Esse boss fight é um dos melhorzinhos desse jogo. E a boss rush desse jogo é tudo quanto aleatória, né? Ninguém combina aí nessa boss rush. Mas a aleatoriedade parece... é o tema da boss rush mesmo. E pronto, tá morto. Rapidão. Nenhum problema. Agora vem o boss fight do boss rush, né? Ele é o boss mais difícil da boss rush. Provavelmente o boss mais difícil do jogo.
E mesmo assim ele não é tão difícil assim. Acho que ele é uma referência ao Twin também, pelo visual dele. Mas aí eu já não vou saber qual jogo que ele tá. Qual jogo do Twin que ele tá referenciando. O ruim desse tiro laser dele, tiro concentrado dele, é que não dá pra atirar muito, né? Esse personagem ele teve o tiro dele é muito pouco. Consegue metralhar as coisas. Tirinho. Agora virou a música do Gradius 3. Uma das minhas favoritas do jogo, inclusive, é essa daí. Desse jogo. Talvez porque me faça lembrar de um jogo melhor que esse. Tá bom, não vou ser tão mal assim com esse jogo. Os caras estavam inspirados quando criaram esse jogo. Mas essa é justamente a fraqueza dele. Demora muito. Mas é isso aí, vamos pra fortaleza. Pra torre. Esse tiro bolha é traiçoeiro. Ah, é. Esse foi uma vez que eu cometi o erro de pegar o power-up que tira os power-ups. Ou seja, um power down. Né? Erro total. Nessa última fase. Essa é a melhor fase do jogo. E mesmo assim, não é tão grande coisa assim. Essa é uma fase que faz referência ao Gradius 3. Só que, claro, né, é muito mais fácil. E ele faz interessante que ele faz referência ao Gradius 3 de arcade e não o Gradius 3 de Super Nintendo. Que o jeito que funciona e os inimigos que aparecem é do Gradius 3 de arcade. Principalmente aquela parte lá do corredorzinho. Conseguir o poder ali na roleta certinho. É um pouco arriscado, mas dá pra fazer. Esse boss é um coitado, porque você destrói as partes dele, as armas, e ele não consegue fazer mais nada. Ele fica totalmente indefeso. E aí é só matar ele. E, aliás, né? Coitado desse boss, é só 3 peixes, né? Ele realmente não é muita coisa. Olha lá que coitado do bicho. Morreu. Se a fase tivesse a gameplay parecida com dessa daí, esse jogo seria bem melhor, né? Que tipo, tem mais coisa ele não é tão devagar. E os boss fight eles morrem na hora que eles têm que morrer, eles não ficam tancando 1 milhão de hits. Agora, essa parte é totalmente referência ao Gradius 3 de arcade. Que maneiro. E agora vai vir a aranha, né? Que o Gradius 2 ou Shadow Walker, Shadow Gear, eu não sei, do Gradius 3. Só que aí como é o Parodius, é essa mulher aí. E ela vem muito rápido no começo, até um susto, mas depois ela desacelera. É só não ficar ali atrás que tá suave.
Depois quando começa a desacelerar esse eu meio que decorei onde que ela ia aí já. Porque senão é meio difícil de sair do caminho. Pode acabar com a vida rapidinho ali. Vamos lá. Essa parte não tem nada acontecendo, então não tem nada pra falar. Porque já é o boss agora. Provavelmente a entrada de boss mais fácil da série inteira. Ele abaixa as portas ali para ser igual aos outros jogos de Gradius. Mas como não tem nenhum inimigo ali em volta, eu nem preciso me preocupar em ficar atrasado pra passar pelo aquele portão. E aí tá o último boss, referência ao Bacterium do Gradius 3. Apesar que a música é a música de boss fight do Gradius 1, né? Engraçado. A Konami gosta demais da música de boss fight do Gradius 1. Eles usam muito durante a série. Tipo, mesmo no Gradius e no Parodius eles... É muito usado isso. Até no Beatmania tem essa música. E tá o final, eu não consigo entender a linguagem que esse Soitsu fala. Não que importe muito, né? Porque se ele falasse em alguma linguagem, ele provavelmente falaria em japonês, que é uma linguagem que eu não entendo muito bem também. E isso aí, ele encontrou uma bomba que explode ele. Um grande final. Na verdade não, porque ele tá vivo. Não, ele não tá vivo, acho que ele morreu. Bom, independente. Se isso aí é. Se isso aí é ele morto e ele tá no além. Pelo menos ele parece feliz, então tá de boa, né? Não que um cara em cima de um avião de papel você tem muitas tristezas também, né? O cara tá de boa. E tá aí. Não. Acaba que os gráficos desse jogo são bem bons. E no geral, esse jogo é bem impressionante. Tipo, mesmo sendo um shmup, ele é impressionante pro Super Nintendo. Super Famicom também. E, geralmente tem bastante slowdown no Super Famicom. O próprio Gradius 3 ele tinha tanto slowdown que podia estar acontecendo pouquíssimas coisas no jogo. Tava tipo na cidade de uma tartaruga. Já o Parodius 4 ele não fica tão lerdo assim não. E tem muito mais coisa acontecendo na tela. Claro que ele não é tão bom quanto o Gradius 3 de Super Nintendo também, mas ele tem bastante detalhe nos gráficos e bastante coisa acontecendo. Eu acho que esse jogo seria tipo um que você teria que jogar mais pelos loops dele e tentar fazer vários loops. Mas, nossa, por que eles vão fazer o loop ser 1 hora? Isso é muito jogo de console mesmo. Que é fácil, mas dura bastante tempo. É muito, muito grande esse jogo. Mas eu não vou ser negativo assim sobre falar de forma negativa sobre esse jogo tanto porque eu respeito esses caras da série, criaram a série Paródias. Eles tinham bastante inspiração aí. E eles curtiam, dá pra ver que eles curtiam criar shmups. Porque eles têm essa frase também. A gente ama shooting games, então eles mesmos falaram que eles adoram. Então. E isso é respeito total, principalmente que nos anos 90 dali em diante só ia piorar pros shmups, né? Isso aí ficar cada vez menos popular.
E eu joguei um pouco do segundo loop, mas não vou jogar tanto assim. Eu morro bem rápido aí. Eu já também não tava tentando tanto. Mas eu vou ficando por aqui e eu vou deixar o resto do replay aí. Eu não tenho, sinceramente, coisa pra falar sobre o resto do replay, então é isso aí. Fiquei com o resto. Os meus últimos momentos no jogo.